Nunca coloque o cara mais engraçado da sala para ser o presidente da turma. James Gunn é um dos maiores nomes do cinema geek hoje e um roteirista sensacional. Ele transformou Guardiões da Galáxia em um fenômeno, fez Esquadrão Suicida e agora ele está comandando o novo universo DC. Só que tem um pequeno problema. Ser um ótimo roteirista não qualifica a pessoa para comandar um universo inteiro. E talvez seja justamente aí que James Gunn possa cometer o maior erro da nova DC. Então hoje eu vou te mostrar 10 defeitos do Gunn que provam que ele não é a pessoa ideal para comandar um novo DCU. Sem enrolação, eu sou o Sony, bem-vindo ao meu Devaneio Geek. Defeito 1. Síndrome do vira-lata. Recentemente chegou ao cinema Supergirl, o segundo filme do novo universo DC, que adaptou de forma bem porca a ótima HQ de Tom King, diga-se de passagem. E logo em seguida, ainda em 2026, teremos Cara de Barro. Nos quadrinhos, a Supergirl surgiu 21 anos após o Superman, para dar uma refrescada na imagem dele e atrair também um público feminino para as HQs. Agora fica a questão, esse Super, que mal foi estabelecido, já precisava de um refresh? E qual a necessidade de fazer um filme de um vilão do Batman em um universo que está engatinhando? Ainda mais antes do próprio filme do Batman. Outra pergunta. Qual a lógica de rebootar o universo DC começando justamente por esses três personagens? Porque até onde eu sei, a trindade da DC sempre foi Superman, Batman e Mulher Maravilha. Então por que quando finalmente temos todo o catálogo da DC à nossa disposição, a prioridade continua sendo esses personagens rank B? Não me entendam mal, eu gosto muito de personagens diferentes, mas existe uma grande diferença entre valorizar os outsiders e construir um universo inteiro em torno deles. Eu acho que esse é justamente o primeiro grande defeito do Gunn. Durante anos ele foi chamado para trabalhar com personagens secundários, estranhos ou então desconhecidos, e ele conseguia fazer o público se importar com eles. Só que agora o jogo mudou. Ele não precisa mais procurar os patinhos feios da editora. Ele tem a DC inteira à sua disposição. É como se ele tivesse desenvolvido uma espécie de síndrome do vira-lata. Ele se acostumou tanto a provar que personagens rejeitados podem ser incríveis, que agora parece que ele tem dificuldade para simplesmente trabalhar com os grandes ícones. Veja bem, ele inaugurou o universo DC com o comando das criaturas. Nem eu, que leio quadrinhos a minha vida toda, era fã dessa equipe. E a gente percebeu isso no próprio filme do Superman. Ao invés de usar o filme inteiro para focar 100% em estabelecer o Clark, ele precisou gastar tempo de tela apresentando personagens como Mulher Gavião, Metamorfo e Senhor Incrível. E logo em seguida anunciou um filme solo da Supergirl. Enquanto Lanterna Verde e Mulher Maravilha são mencionados apenas como projetos de série, temos Cara de Barro recebendo um filme antes de termos uma história consolidada do Cavaleiro das Trevas. James Gunn passou anos mostrando que os personagens esquecidos podem carregar um filme, mas agora ele precisa provar o contrário. Ele precisa construir um universo ao redor dos personagens que já carregam décadas de história, reconhecimento e peso cultural. Mas calma, agora a gente vai voltar um pouquinho para entender quem é o James Gunn. Defeito 2. Quinta série Forever. James Gunn é roteirista, diretor e produtor americano que começou sua carreira profissional nos anos 90. Ele é conhecido justamente por seus filmes de baixo orçamento, humor absurdo e conteúdo propositalmente bizarro. É importante frisar isso, porque muito antes de Guardiões da Galáxia, já dava para perceber exatamente que esse era o tipo de cara que James Gunn era. Seu primeiro grande roteiro em Hollywood foi em Scooby-Doo de 2002. E logo em seguida, ele se consolidou em 2004 com o roteiro de Madrugada dos Mortos, dirigido por Zack Snyder. E olha que interessante. Mesmo trabalhando em filmes completamente diferentes, existe uma característica que aparece constantemente na escrita do Gunn. James Gunn nunca sai da quinta série. Em Madrugada dos Mortos, por exemplo, temos toda aquela sequência envolvendo um bebê zumbi que é extremamente bizarra e até um pouco engraçada em um filme de terror. Já em Scooby-Doo, ele conseguiu colocar várias piadas e referências que claramente foram pensadas para o público adulto. Barangas que nem você também me deixam excitado. Cara, quem não lembra da primeira cena que o Salsicha e o Scooby-Doo aparecem, que eles estão dentro da van e a gente vê uma fumaça saindo e eles rindo dentro? Obviamente dando a entender que eles estavam fumando alguma coisa, mas quando a gente vê eles estavam fazendo churrasco. Além disso, tem toda uma interpretação de algumas piadas que envolvem Salsicha, Scooby e a Mary Jane, que obviamente tem esse nome por referência à marihuana, que vocês devem saber o que é.
Até mesmo em Guardiões da Galáxia, um filme para todas as idades da Disney, ele colocou uma piada sobre masturbação. Se tivesse uma luz negra, aqui ia aparecer uma pintura de Pollock. E isso não é necessariamente ruim, eu gosto muito desse humor de quinta série. O problema é, às vezes, a piada parece ser mais importante para ele do que o próprio personagem. Como é o caso de Guardiões da Galáxia 3, onde ele pegou Adam Warlock, um personagem extremamente icônico do núcleo cósmico da Marvel, e tornou ele um bobo. Eu entendi que ele tinha acabado de nascer e que faz sentido toda aquela piada dele ser um bebezão, uma criança, mas ele se passa muito. Verdade. Quer dizer, às vezes não. Enfim, voltando à nossa linha do tempo, em 2014 o Gunn ganhou a oportunidade de dirigir um filme da Marvel, e ele entregou Guardiões da Galáxia, que na minha opinião tá no top 10 filmes da Marvel. Ele pegou personagens que praticamente ninguém conhecia e conseguiu transformar aquele grupo em uma das equipes mais populares do MCU. E não foi só por causa das piadas. Gunn sabe dar personalidade aos personagens, sabe construir dinâmicas de grupo, sabe fazer cada integrante ter seu momento para brilhar. E tem uma coisa na escrita dele que eu particularmente, como roteirista, gosto muito. A escrita dele me lembra um pouco a escrita de um mangaka. Pode ver a ação, o humor, a dinâmica, até a inserção de sempre um mascoto Waco, que todo anime tem que ter, como por exemplo em Bleach tem um Kon, em Fairy Tail tem um Rap. Pode reparar, todas as obras dele tem sempre um boneco nesse sentido. Rocket Raccoon, o Baby Groot, o Crypto, a Igli. Esses personagens servem como alívio cômico e ao mesmo tempo conquistam o público de todas as idades. E obviamente ajuda a vender vários bonequinhos. É verdade. Em 2017 ele entrega Guardiões da Galáxia Volume 2. E James Gunn deixa de ser aquele roteirista conhecido por filmes bizarros para se tornar um dos principais nomes do cinema de super-heróis. Só que alguns anos depois acontece uma das maiores polêmicas da sua carreira. Em 2018, antigos tweets de Gunn publicados anos antes voltaram a circular e geraram uma enorme controvérsia por causa de piadas envolvendo temas bem pesados. Ou seja, as piadas de quinta série cobraram um preço caro na carreira dele. E a Disney decidiu demiti-lo de Guardiões da Galáxia Volume 3. Gunn pediu desculpas, o caso teve uma enorme repercussão em Hollywood e posteriormente ele acabou sendo contratado pela DC. E foi aí que aconteceu uma coisa muito curiosa. Defeito 3, viciado em Twitter. Galera, só antes de continuar, por favor, não esquece de dar o like e se inscrever que ajuda bastante aqui, viu? Continuando. Talvez você esteja pensando, tá, mas o cara usa Twitter, e daí? O problema é, James Gunn não é mais só um diretor, ele é um dos chefes do maior universo de super-heróis da Warner. E isso muda completamente a responsabilidade que ele tem sobre aquilo que publica. Vamos voltar um pouquinho no tempo de novo. Em 2018, Gunn foi contratado pela Warner para trabalhar em Esquadrão Suicida. E sinceramente, foi uma escolha que funcionou muito. Ele recebeu liberdade para trabalhar com uma equipe de personagens extremamente obscuros e fez um dos melhores filmes de super-heróis da DC, na minha opinião. Mesmo o filme sendo lançado na pandemia, paralelamente no streaming e no cinema, e ainda por cima tinha um título extremamente confuso, conseguiu se tornar um sucesso, principalmente de crítica. E talvez por isso a Warner tenha enxergado nele alguém capaz de fazer algo que poucos conseguiram. Em 2022, James Gunn e Peter Safran foram escolhidos para comandar a DC Studios e reorganizar completamente o futuro da franquia. E aí os problemas começam de novo. Você pode ser um diretor que conversa com fãs, pode discutir teorias, responder perguntas, fazer piadas, enfim. Mas quando você passa a comandar uma franquia desse tamanho, cada palavra sua pode afetar a percepção do público sobre dezenas de filmes. E em determinados momentos, antecipando informações que ainda deveriam ser tratadas como um anúncio oficial. Isso ficou especialmente evidente durante a transição entre o antigo universo da DC e o novo. O público ainda esperava o lançamento de Shazam, Fúria dos Deuses, The Flash, Besouro Azul e Aquaman, o Reino Perdido nos cinemas. Mas ao mesmo tempo, o James Gunn tweetava que seu Superman seria o primeiro de um novo universo. E isso criou um problema gigantesco,
Como que você vende para um universo que ainda não está finalizado, que vai rebutar tudo? Falando por mim, eu tinha muito interesse em assistir o Aquaman, o Reino Perdido do James Wan, até porque eu gostei muito do Aquaman de 2018. Mas quando ficou claro que aquele universo estava chegando ao fim, eu simplesmente perdi a vontade. Para que eu vou ver um filme de um universo que está morto? E esse sentimento, eu sei que não era exclusivo meu. Muita gente que eu conheço fez a mesma coisa. Gente que provavelmente assistiria o Flash no cinema, o Besouro Azul, o Shazam, perderam completamente o interesse. Eu não tô dizendo que esses filmes iam fazer bilhão, mas eu garanto que se não fosse o anúncio do Gunn, esses filmes tinham potencial para performar muito melhor de bilheteria. O cara mal foi contratado e já deu um prejuízo grande pro estúdio. Um executivo precisa entender uma coisa: a comunicação também faz parte do produto. Quando você anuncia um reboot antes de terminar de vender o universo antigo, você cria um incentivo pro público simplesmente esperar pelo próximo. E pra mim, esse foi o primeiro sinal vermelho que James Gunn talvez não tivesse entendido completamente o tamanho da cadeira que ele estava sentando. Quarto defeito: falta de culhãozice extrema. Quando James Gunn assumiu o comando da DC, ele anunciou que o universo seria completamente rebutado. Henry Cavill, que tinha acabado de ser anunciado de volta como Superman durante uma cena pós-créditos de Adão Negro, foi demitido. A Gal Gadot, após uma reunião com a Patty Jenkins, James Gunn e o Peter Safran, acabou também deixando seu papel como Mulher Maravilha. E o Jason Momoa também deixou o universo DC, pelo menos como Aquaman. A lógica era: acabou o universo antigo e agora vamos começar tudo do zero com outras caras. Mas o problema não é zerar tudo, o problema é não ter culhão para manter sua decisão. Porque pouco tempo depois que ele demitiu essa galera toda, começou uma série de contradições. Alguns meses depois, no início de 2023, James Gunn apresentou oficialmente o primeiro capítulo do novo DCU, Gods and Monsters. E entre os projetos anunciados estava o Waller, série protagonizada por Viola Davis. Ou seja, o cara acabou de dizer que vai zerar o universo e já volta com a mesma Amanda Waller. O pacificador de John Cena também continuaria. O Xolo Maridueña ganharia uma animação e continuaria dando a voz ao Besouro Azul. O próprio Gunn explicou posteriormente que eles estavam usando alguns atores do passado e descartando outros, enquanto tudo a partir do primeiro projeto oficial da DC seria conectado e consistente. Mas aí eu te pergunto, isso é um reboot ou não é? Se é uma continuação, diga que é uma continuação. O problema é você tomar decisões extremamente definitivas e depois começar a abrir uma série de exceções. Nesse mesmo anúncio, eles também confirmam que os próximos filmes vão ser Coringa Folia 2 e Batman Parte 2, que continuarão existindo fora da continuidade. Cara, eu sei que isso é os Worlds, que o universo DC tem multiverso, mas olha a quantidade de universos que você começa a criar ao mesmo tempo. Para um estúdio que dizia querer diminuir a confusão do público, você está fazendo totalmente o contrário. Defeito 5. Ego inflado. A gente sabe que James Gunn saiu de baixo e conquistou tudo através do seu próprio talento. Isso é inegável. Só que talvez toda essa trajetória tenha criado nele uma confiança muito elevada. Para não dizer puro ego. Existia realmente necessidade de rebutar o universo DC, ou você só queria vender que agora tudo teria que ter sua aprovação? Ele poderia simplesmente ter continuado muita coisa que já tinha sido criada no universo do Snyder, sem problema nenhum. E o mais curioso é que o próprio James Gunn parece que percebeu isso depois. E isso fica ainda mais evidente quando chegamos em 2025 e ele lança o filme do Superman. Porque James Gunn disse que queria começar o universo do jeito certo, construindo tudo com calma desde o começo do seu jeito. Só que aí começa o filme do Superman, e a primeira coisa que aparece na tela é: Superman existe há 3 anos. Se você ia começar tudo do zero, por que raios o Superman já está com 3 anos de carreira? A gente não vê o Clark chegando em Metrópolis, não vê ele entrando no Planeta Diário, não vê como ele conheceu a Lois, não vê o início da rivalidade dele com Lex Luthor, não vê a formação da identidade pública do Superman. A história já começa com praticamente tudo estabelecido. E eu volto com minha pergunta: não seria muito mais simples continuar com o Superman do Henry Cavill, já que você não vai zerar a história? Ou pelo menos manter aquele universo e fazer alguns ajustes necessários? Porque eu fiz um exercício mental aqui de roteirista, tirando alguns elementos específicos, principalmente a situação envolvendo Jonathan Kent, que morreu na versão do Snyder. Nada impediria que aquela história funcionasse como Homem de Aço 2. E faria muito mais sentido com o que foi proposto nos quadrinhos, porque teve uma fase que os personagens da Liga Clássica, como Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, estavam tão saturados que eles precisaram criar algo novo. E foi aí que nasceu a Liga da Justiça Internacional.
Fase essa que combina muito mais com James Gunn. Ele teria como trabalhar com personagens como Guy Gardner, Besouro Azul, Shazam, Doutor Destino, todos os personagens que ele amaria, porque são totalmente fora da caixinha dos super-heróis clássicos. Perfeito para esse cara. E ele poderia simplesmente deixar canônico tudo da era Snyder, sem prejuízo nenhum para sua história. Dito tudo isso, para mim parece que esse reboot foi mais uma decisão baseada no ego do diretor do que uma necessidade narrativa. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Complexo de Peter Pan. Porque parece que o James Gunn simplesmente não quer amadurecer. Parece que em todo o filme ele quer passar essa imagem de rebelde sem casa, de engraçadão da turma. Isso permeia praticamente toda a cinematografia dele. Inclusive tem um ator chamado Nathan Fillion, que eu gosto muito, que parece que sempre é o avatar do próprio Gunn nos filmes. Sempre aquele personagem mais velho tentando agir como se ainda tivesse 20 anos. Inclusive, ele faz o Guy Gardner no filme do Superman. Isso fica muito evidente na cena da invasão da Borávia, quando o Guy Gardner faz vários construtos de mãos fazendo gestos obscenos para derrotar os vilões. Isso é muito a cara do James Gunn. Até a escolha da trilha sonora revela muito isso, com músicas de rock alternativo, aquele lema do filme do Superman, eu sou punk rock, baby. Enfim, isso não seria necessariamente um problema se James Gunn ainda fosse apenas um diretor. O problema é, ele tá comandando todo o universo, ele é o CEO. Vale lembrar do que aconteceu na segunda temporada de Pacificador. O cara tinha a oportunidade perfeita de resolver todas essas questões de multiverso. A trama da segunda temporada envolveria portais para outras dimensões. Então pensa na oportunidade que o James Gunn tinha nas mãos. Ele poderia explicar por que o Superman é diferente, por que alguns atores continuam o mesmo, por que alguns personagens existem em uma realidade e em outra não. Seria a oportunidade perfeita para estabelecer oficialmente um multiverso da DC. Só que não, em vez disso ele decidiu fazer uma piada. Simplesmente ele regravou o final da primeira temporada, só que mudando as pessoas. Cara, pelo amor de Deus. Inclusive, eu lembro que quando lançou o filme do Superman, muita gente criticou o filme por considerar ele muito infantil. E como o James Gunn reagiu a essas críticas? Ele simplesmente iniciou a segunda temporada de Pacificador com uma cena de suruba. E é assim que James Gunn quer provar que ele é adulto. Cara, se você chama um adolescente de criança e ele te responde pegando no saco, ele só tá provando que realmente ele é infantil. Porque James Gunn pode continuar fazendo piadas, pode continuar fazendo filmes violentos, pode continuar sendo punk rock baby, pode continuar focando em personagens bizarros ao invés de focar em personagens mais importantes. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando essa personalidade começa a interferir na construção do universo. Porque o universo DC não precisa de alguém tentando provar que é adolescente mais engraçado da sala. Precisa de alguém que entenda e consiga respeitar a grandeza do DCU. Enfim, isso é só minha opinião. Agora eu quero saber de vocês. Você confia no James Gunn para comandar o novo universo DC? Acha que ele é a pessoa certa para construir tudo? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a opinião de vocês. Não deixa de se inscrever, curtir e valeu!